Bom dia, gente, tudo bom? Deixa eu ver se o título da aula tá certo aqui. Tá aparecendo o título da aula? Como tá? Deixa eu ver. Aqui. Não sei se tá aparecendo. Me avisem se estiver aparecendo. Vou esperar algumas pessoas entrarem. Bom dia, Rúbia, tudo bom? Gente, ontem foi caótico. Eu saí do hotel 7 da manhã na Califórnia e a gente era para estar em casa à tarde. Eu cheguei em casa ontem quase 1 da manhã, meia-noite e pouco. Aí até eu gosto de chegar e já desfazer a mala, então até chegar, desfazer a mala, tudo eu fui dormir 1h30 da manhã e agora são 5h40. Então eu dormi 4 horas, estou pregada. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda ao primeiro dia ao vivo. Então meu cérebro tá um pouquinho devagar ainda, tá pegando no tranco. Tem um título aqui na aula, eu coloquei o título, mas eu não tô vendo agora. Tá aparecendo o título ou não? Me avisem se tiver. Então vamos lá. Com aquela polêmica do Neymar, eu tive algumas pessoas me mandando pergunta nos vídeos, perguntando como se diz saudades. Como que eu vou dizer estou com saudades em inglês? Não tá aparecendo? Ai, saco. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho. Não dá. Deixa eu ver. Eu vou dar aula e depois eu coloco o título que eu tinha colocado. Escrever. Ah, tá aparecendo, Joelma, o título? Ótimo. Então, ó, não existe saudade em nenhum idioma, na verdade. Essa palavra não existe, ok? Então, o que significa? Como que eu vou falar estou com saudades em inglês? Como ficaria? Eu estou com saudades em inglês. I miss you. Isso, ok? Miss, na verdade, o verbo to miss não é saudade. Então, to miss é o verbo que a gente vai usar e ele significa sentir falta. Ah, então beleza. O verbo to miss significa sentir falta ou perder. Então, em que situação que eu vou poder usar o miss? Por exemplo, I missed teaching yesterday. Eu senti falta de dar aula ontem, ok? Então, quando você sentir falta de alguma coisa ou perder, por exemplo, I missed the bus this morning. Eu perdi o ônibus de manhã, tipo, eu não peguei o ônibus de manhã. Não é que eu tinha posse do ônibus e eu perdi. Quando você perde a posse de alguma coisa, você vai usar to lose, é outro verbo. É quando você perde alguma coisa que era para acontecer, ok? Então, por exemplo, o ônibus, I missed the bus, tá? Bom dia, pessoal. Lucirene, é a primeira vez aqui na aula ao vivo também. Seja bem-vinda, tá? Então, vamos passar para o would. Hoje a gente vai fazer... o ponto gramatical de hoje vai ser o would. E o que significa would? O que significa would? Hã? Alguém sabe me dizer? Então, o would, ele não vai ter significado sozinho. Ele vai ser que nem o will. Ele não tem significado sozinho. Mas o would, ele vai significar ia no final dos verbos. Então, por exemplo, toda vez em inglês que eu digo, ó, o would vai significar ia no final dos verbos. Então, toda vez que eu digo em inglês, faria, comeria, trabalharia, estudaria, começaria, qualquer coisa com ia, vai ser o would, ok? Então, would significa esse ia no final do verbo. Dúvida? Vamos fazer frase. Então, em que situação que eu vou usar o would? Eu vou usar quando a frase for condicional. Então, o que significa que uma frase é condicional? Significa que eu tenho uma condição para ela acontecer. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, eu daria aula se eu estivesse em casa. Eu daria aula ou eu ensinaria se eu estivesse em casa. Então, nesse exemplo, eu vou colocar a frase aqui como ficaria, tá? Alguém quer tentar?
Eu ensinaria se eu estivesse em casa. Eu ensinaria se eu estivesse aqui. Por exemplo, eu estava viajando e não estava aqui. Então, I would teach if I were at home. If I was at home, sorry. If I were you, só se a gente vai usar se for. If I was at home. Então, eu ensinaria se eu estivesse em casa. I would teach if I was at home. Ontem eu não estava em casa, então eu não dei aula. Foi complicado. Até tentei dar no aeroporto, mas a internet estava horrível. Tinha um pauzinho só de conexão. Não estava nem entrando ao vivo. Então, nem do aeroporto eu estava esperando poder dar, porque eu estava lá sentada sem fazer nada, lendo meu livro. E não consegui dar nem do aeroporto a aula. Então, é isso. Então, o would, ele vai ser o condicional. Condicional significa uma condição para acontecer. Então, por exemplo, eu iria ao banco, por exemplo, se não estivesse nevando. Coloco assim, ó. I would teach if I was at home. E a pronúncia desse would, eu não vou falar o som do O. Eu vou falar como se fosse U-L-D, tipo would, would. Tá? E o som do U mesmo faz assim, ó, would, ok? Então, esse U não vai ter, esse would condicional não vai ter som do O, vai ser would. Então, vamos fazer outra frase com ela. Ela iria ao banco. Ela iria ao banco se não estivesse chovendo. Então, vou colocar aqui. She would go to the bank se não estivesse chovendo, if it wasn't raining. Tirar aqui. If it wasn't raining. She would go to the bank if it wasn't raining. Ela iria ao banco se não estivesse chovendo. Ok? Então, eu preciso colocar esse se e a situação que aconteceria para completar a frase quando eu uso would? Não, não preciso. Então, eu posso fazer a frase assim, por exemplo. Eles trabalhariam mais horas. Por exemplo, uma frase, eles trabalhariam mais horas. Como ficaria? Alguém quer chutar? Eles trabalhariam mais horas. Alguém escreve aí? Como ficaria? They would work more hours. They would work more hours. Eles trabalhariam mais horas. Good morning, Leonardo, tudo bom? Muito bom, Mariana, isso aí. Então, e se eu quero fazer a frase na negativa? Por exemplo, eu quero fazer eu não acordaria cedo. Eu não acordaria cedo. Como ficaria? Vamos colocar nós não acordaríamos cedo. Tarde, vamos colocar o contrário, porque eu acordei cedo. Nós não acordaríamos tarde. Ficaria como? Nós não acordaríamos tarde. We wouldn't wake up late. Nós não acordaríamos tarde. Estamos aqui, todos nós, acordando cedo.
todos acordamos cedo. We wouldn't wake up late, ok? Nós não acordaríamos tarde, ok? Bom dia, João, tudo bom? Então, wouldn't eu posso colocar também como só, né, na negativa eu posso pôr só would not, significa a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se alguém puder escrever aqui nos comentários, we wouldn't wake up late. Isso, muito bom, Carolina, muito bom, Carol. Então, deixa eu colocar aqui o would not na negativa, separadinho e contraído, para vocês verem a diferença. O would eu também vou usar na pergunta se eu quero ser educado com a pessoa, tá? Então, por exemplo, se eu quero pedir para a pessoa se ela faria algo para mim, eu posso usar o would também. Então, ó. Would not ou wouldn't. Tanto faz. Would not ou wouldn't. Ok? Então, ele significa só o ia no final do verbo, nada mais. Ele não tem mais significado, ele vai acrescentar o ia. Ele vai ser a conjugação do verbo no ia. Faria, comeria, dirigiria, trabalharia, emprestaria, compraria, venderia, qualquer coisa com ia, ok? E se eu quero fazer uma pergunta com would? Vamos lá. Quero que vocês façam pergunta uns aos outros aqui no grupo. Faz uma pergunta e marca a pessoa. Então, por exemplo, você me ajudaria com a aula? Você me ajudaria com a aula? Como ficaria? Deixa eu pegar um papel aqui para limpar. Você me ajudaria com a aula? Fica, então... Would you help me? With the class? É uma maneira mais educada de usar. Would you help me with the class? Ok? Podem escrever aqui nos comentários uma pergunta e marca alguém, tá? Vamos lá, podem começar. Would you help me with the class? Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você iria... Como ficaria? Você me daria uma carona ao trabalho? Você me daria uma carona para o trabalho? Como ficaria? Alguém sabe como falar dar carona para alguém? Vou colocar aqui, ó. To give a ride. Então, como ficaria? Você me daria uma carona ao trabalho? To give a ride é dar uma carona. Quem quer tentar, então? Você me daria uma carona ao trabalho? Eu tô dando o verbo aqui, ó. Dar uma carona é to give a ride. Então, como ficaria? Você me daria uma carona ao trabalho? Alguém quer tentar? Vamos ver como vai ficar. Emerson, seja bem-vindo. Primeira vez que eu vejo você na aula ao vivo aqui. Tudo bom? Seja bem-vindo. Would you give me a ride to work? Quase, muito bom. Bem pertinho ficou. Would you give me a ride to work? Então, toda vez que eu falo para o trabalho ou para alguma coisa, eu vou usar o to. O to, a regrinha que eu posso lembrar do to... é toda vez que eu tenho um verbo e algo em movimento. Então, eu vou usar o to para os lugares.
quando eu tenho em mente que alguma coisa está em movimento. Então, eu vou ao trabalho, eu levo tal coisa ao trabalho, carona para o trabalho. Então, vai ser sempre to, ok? Deixa eu ver o que mais. Você traria... Como que é o verbo trazer? Eu já falei na semana passada aqui. Alguém lembra? O verbo trazer. To bring. Ai, não tô vendo hoje aqui na aula Tiago, Patrícia e Bel. Cadê esse povo, hein? Tiago, Patrícia e Bel, cadê vocês? Quem mais que tá faltando na aula hoje? Jaque não tá na aula. Cadê vocês, povo? Jaque não tá na aula, quem mais? Ah, a Bel tá aí? A Bel acabei de ver que deu like. A Bel tá assim. Ah, então tá bom. Ah, só não tá participando, tá quietinha aí. Então, ó, to bring é trazer. Então, se eu quiser perguntar... Ai, Ti, desculpa, fiquei no vácuo, olha lá, dramático. Desculpa, eu não vi. Bom dia. Ai, eu tô ainda com sono, dormi 4 horas só, tô no mundo da lua. Então, como que ficaria uma pergunta? Você traria, deixa eu ver uma coisa bem gostosa, você traria café da manhã? Você traria café da manhã? Você me traria café da manhã? Não, meu filho me traz café da manhã às vezes. Ah, legal, Jaque. Então, beleza. Ah, então só tá faltando a Patrícia mesmo desse grupo que eu falei. Então, como que ficaria? Você me traria café da manhã? Então, fica, would you bring me breakfast? Tá esquentando pra mim. Então, alguém quer escrever aí? Você me traria café da manhã? Como fica? Eu tô dando verbo, vocês escrevem aí, tá bom? To bring, então ficaria, você me traria café da manhã? Would you bring me breakfast? Pode pôr direto depois do bring. Would you bring me breakfast? Ok? Muito bom. Would you bring me breakfast? Agora, outra frase, outra pergunta. Vocês podem fazer uns aos outros. Então, uma das lições de casa hoje, depois da aula, vai ser fazer uma pergunta para alguém do grupo, ok? Façam, pode fazer para alguém que vocês não conhecem. Inclusive, façam alguém que vocês não conhecem. Assim, vocês fazem novas amizades, conhecem mais pessoas, tá? Então, faz aí uma pergunta para alguém do grupo que vocês não conhecem. Aldemir, bom dia. Would you bring me breakfast? Tira o to antes do bring, Emerson. Já fiz para você mesma. Would you bring me breakfast? Ok. Vamos fazer a última pergunta. Deixa eu ver um verbo que a gente não usou ainda. Um verbo diferente. Fazer as malas. Fazer as malas é to pack. To pack. Fazer as malas, to pack. Ah, foi o corretor, sem problema, né? Mas tô meio perdido hoje, peguei pela metade. Não tem problema, depois volta a aula, Leonardo. Então, ó, to pack é fazer as malas ou embalar algo. Então, se eu quero perguntar, ele faria as malas de manhã? Ele faria as malas de manhã? Ficaria, would he pack in the morning? Alguém pode colocar aqui? Would he pack in the morning? Ok? Então, para terminar a aula, vocês têm 2 lições de casa. Uma, fazer uma pergunta para alguém do grupo que vocês não conhecem, tá? Meu desafio é que vocês marquem alguém que vocês não conhecem. Pode ser pessoa que está na aula ao vivo ou pode ser alguém que não está assistindo a aula, você chama a pessoa para ver.
Desafio número 2. Dá um like aqui na aula, ou um carinha de triste ou assustado. Eu quero saber como tá o nível, porque hoje bastante gente falou que tá meio perdido, que tá difícil. Só me dá um feedback da aula aqui pra eu saber se tá difícil, qual é o nível, se eu preciso dar uma revisada amanhã nesse mesmo conteúdo ou se a gente passa pra frente. Então, põe o humor aqui, como você acha que foi a aula hoje. Feliz, fácil, joia, legal, triste, tá difícil ou assustado. Põe assustado, na verdade, se tiver difícil, tá? Só pra eu ter uma ideia como que eu vou fazer amanhã, se eu continuo com esse would ou se eu passo pra frente com o próximo ponto gramatical. Já acabou, foi muito rápido. Amanhã eu tô de volta. A gente toca o barco amanhã. Bom dia, Rafael. Acabando a aula agora, mas pode voltar a assistir do começo. Então, obrigada, pessoal. Me perdoa por ontem. Eu odeio quando eu tenho que perder a aula, quando não dá tempo de dar aula. Teve várias pessoas que assistiram pela primeira vez ontem e falaram que estavam perdidos. Volta lá do primeira lição, introdução. Não assiste da 1, assiste da introdução. Assiste na introdução, aí vai pra aula 1, 2 e segue, toca o barco, vai assistindo aos pouquinhos, tá bom? A gente já está na aula 25 e logo você já tá aqui, já consegue nivelar com as aulas que a gente tá tendo agora, ok? Ótimo dia pra todo mundo. Fica com Deus, pessoal, e até amanhã de manhã. E durante o dia ainda me deixa aqui o comentário sobre a aula, pergunta pra alguém. E até amanhã. Obrigada, galera.